Salve, senhores! Como falamos de inteligência na hora de controlar nossos pensamentos e emoções, já pensamos na ideia de construção de um homem de melhor valor, certo? Aquele homem pouco reativo, aquele homem que consegue gerenciar com alguma sabedoria as suas emoções. Mas é verdade também que em cada contexto vai exigir de nós um controle, um nível de controle diferenciado. Em grupo, sozinho, com familiares, quando estamos por cima, quando estamos por baixo, e aqui eu vou dar 6 pensamentos que irão trazer a você, em ambientes e situações diferentes, capacidade de analisar e saber o que você deve priorizar na hora de gerenciar as suas emoções. Então, se você gosta de conteúdo de desenvolvimento pessoal, se inscreve, compartilha, fique conosco, certo? Projeto Conselho. E vamos conversar agora sobre o homem só. Cenário 1. Quando sozinho, controle os seus pensamentos. É muito comum, quando estamos isolados, alguns pensamentos acabarem nos torturando, porque fazemos o que é chamado lá fora de overthinking, né? Ou supervalorizando, ou pensando demais em algo, inclusive nos nossos erros. Então, se você fica muito tempo na teoria e isolado, pensando naquilo que você deveria ter feito e não fez, pensando que você perdeu alguma oportunidade na vida, e essa oportunidade na vida acabou fazendo com que você estivesse na situação atual que você não gosta de estar, você, quando está sozinho, deve gerenciar e controlar os seus pensamentos. Não deixe que o abismo sorria de volta para você. Manere na autocrítica, sempre aliando ela a ações e atitudes no mundo real, para não achar que aquele pensamento mais derrotista te estagnou. Esse é o primeiro pensamento do homem que dominou as suas emoções. Don't overthinking, não pense demais quando está sozinho. Controle seus pensamentos. Cuidado para que eles não sejam o motivo do seu flagelo. 2. Quando está entre amigos, controle a sua língua. É muito comum, quando estamos em pessoas muito conhecidas, que nós baixemos a nossa guarda e achamos que estamos completamente seguros. Mas é importante você, quando está nesse ambiente mais confortável de pessoas que inclusive podem pensar parecido com você, que não é o aval para você dizer o que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer. Ainda são outras pessoas com universos diferentes de interpretar aquilo que você está falando. Então não pense que você vai ficar livre de julgamentos só porque está entre amizades. Pelo contrário, fortaleça com informação e forma real, lúcida e controlada, ponderada, mesmo quando está entre amigos, para que você, inclusive, não se arrependa de dizer a palavra errada da forma errada e acabar não só afastando os seus amigos, mas também virando motivo de fofoca, explanação e difamação. Então o homem, quando está entre amizades, ele deve controlar a sua língua. E esse é o segundo estágio do controle emocional do homem, que consegue racionalizar boa parte das suas emoções. 3. Quando estiver com raiva, controle o seu temperamento. Falamos aqui de algumas das virtudes que um homem de valor deve cultivar dentro de si, e uma delas é a virtude da temperança, é saber temperar as suas reações em situações diversas, e também temperar as suas emoções quando elas extravasam. Então, quando você se autovigiar e saber que está exagerando na sua raiva e no seu ódio, porque falamos aqui, porque eu selecionei raiva, porque é o profano masculino, é um dos profanos masculinos. A raiva pode gerar a violência, e o homem violento é um homem extremamente perigoso, mais do que uma mulher sendo violenta. E é por esse motivo que o homem que gerencia as suas emoções, ele deve ter a sua raiva sob controle. Como controlar a sua raiva, né? Bom, eu sempre recomendo aqui meditação ativa, meditação passiva, ou inclusive atividades físicas como artes marciais e musculação, ou algum tipo de esporte que você faça pelo menos 3 vezes na semana. Essa é a forma que eu oriento sempre alguém que pergunta sobre como controlar esse instinto poderoso que é a agressão quando sob a influência de uma raiva desmedida. Pelos punhos ou pelo pênis, o homem pode perder em segundos um império. Quando em grupo, controle o seu comportamento. Diferente das amizades, quando você está em um grupo de pessoas que são apenas conhecidas, como o grupo do trabalho, da faculdade, você deve controlar o seu
comportamento, porque as pessoas ficam se autovigiando. Então, além de controlar a língua, quando dentro de um grupo de estranhos ou conhecidos, controle o seu comportamento, porque as pessoas só valorizam umas às outras através das suas atitudes. Atitudes para desconhecidos valem muito mais do que palavras, porque, naturalmente, elas não te conhecem. Então, quando você faz um comportamento virtuoso, como auxiliar alguém, ser prestativo com alguém, as pessoas têm uma impressão positiva de você naquele ambiente. Falamos isso na nossa série 48 Leis do Poder, do Robert Greene. Então, ao invés de fazer com que o seu comportamento seja o seu calcanhar de Aquiles, você agora vai fazer com que o seu comportamento seja um cartão de convites positivo na sua vida. Um homem maduro fica atento à sua reputação e à sua imagem perante os outros, porque uma imagem ruim pode prejudicá-lo no trabalho e pode prejudicar inclusive no seu sucesso financeiro e em conexões de poder. Quinto ambiente, quando estiver em problemas, controle as suas emoções. Quando você está em apuros, é muito comum você tomar atitudes apressadas para tentar resolver aquele problema. Vamos supor que você está falido. Você faliu, está em problemas financeiramente. Muitos homens se endividam para quitar na emergência problemas no buraco onde se enfiaram. Ou fazem loucuras quando estão naquelas enrascadas da vida. Coisas que jamais pensariam em fazer em um contexto normal. Pegar empréstimos, mentir, trair e coisas do tipo. Então, por mais que desesperadora seja uma situação em que você está, atente-se aos seus princípios e controle as suas emoções para não fazer algo que você vá se arrepender no futuro assim que sair, e você vai sair desse problema em que você está. Então, quando em problema, controle as suas emoções. E sexto e último, quando estiver por cima na sua vida, controle o seu ego. Esse é o ponto máximo do controle das suas emoções. Afinal de contas, assim como o outro extremo, que é quando você está na fossa, tem que controlar as suas emoções para não fazer burradas do qual você vai se arrepender completamente na sua vida, quando você está por cima, você precisa controlar o seu ego por não achar que está acima dos demais. Quando sentir que está abençoado, que os ventos dos deuses sopraram ao seu favor, cuidado e controle o ego. Sempre mire a humildade na sua vida, porque não só o homem que está por baixo, mas também o homem que está por cima pode cair em desgraça por não controlar o seu ego, as suas emoções. Esses foram os 6 importantes guias emocionais para a sua vida. Então, ajudou você a refletir sobre algumas questões? Em qual desses pontos você mais tem falhado? Essa é a reflexão essencial que deve se fazer ao fim de vídeos como esse. Afinal de contas, todos nós estamos em alguma fase de erro em nossas vidas. É importante saber se estamos equilibrados diante desses 6 pontos. Você controla a sua língua quando está entre amigos? Você controla o seu comportamento quando está com estranhos? Você deixa o seu ego te domar quando está em posições de liderança ou por cima? Ou você controla as suas emoções quando está por baixo para não fazer burradas de que vai se arrepender? Enfim, segue aí esses 6 passos e compartilhe com aqueles que estão precisando dessa orientação e insights para a vida. Ricardo Tomé falando pelo Conselho. Fui!